Eu dividi nessa aula aqui, tá? A gente vai falar um pouquinho de anatomia clínica do complexo joelho-tornozelo. Então, em vez de falar só de anatomia e das principais estruturas, a gente já vai tentar correlacionar a anatomia, a parte clínica, as principais lesões, o que a gente encontra normalmente nos estágios, no nosso ambiente de trabalho. Quando vocês começarem a atender os seus pacientes, vocês vão perceber que vocês vão ter muitos pacientes com quadro de entorse de tornozelo, com quadro de entorse de joelho, ou às vezes com quadros de dor no joelho, dor no tornozelo, e que às vezes vocês podem ter alguma dificuldade para fazer essa correlação. Então, quando a gente está fazendo então esse estudo, né, de joelho e tornozelo, a gente tem que perceber o seguinte: na verdade, não só joelho e tornozelo, todas as estruturas dos membros inferiores, então, elas vão ter uma relação muito íntima e uma relação de interdependência, principalmente quando a gente leva em consideração as cadeias musculares. Aqui eu coloquei para vocês duas imagenzinhas para a gente começar a nossa apresentação, tá? Uma imagenzinha onde aparecem então só os ossos, né? Então o nosso osso da coxa, o nosso fêmur, a nossa patela, que é o nosso osso anterior do joelho, a nossa fíbula, que é o nosso osso lateral da perna, e a tíbia, que é o osso medial da perna e é o osso responsável então pela sustentação. Todas as vezes que a gente pensa então em integração, em correlação entre disfunções joelho, tornozelo, quadril, o que a gente tem que levar em consideração? Possíveis falhas posicionais e possíveis relações articulares e musculares entre essas articulações, mesmo que à distância. Aqui a gente pode ver, eu coloquei em destaque para vocês, a nossa articulação do tornozelo, a pinça malleolar e a articulação talocrural aparecendo aqui, tá? Então a gente vai ter uma articulação muito específica aqui, que vai ser a articulação entre o talos, né, e a face inferior aí da tíbia, mas na verdade sendo abraçada então pela pinça malleolar, que vai ser formada aqui lateralmente pelo maléolo lateral e medialmente pelo maléolo medial. E nessa outra visão aqui, que eu vou colocar para vocês em azul, a gente consegue ver o posicionamento da fíbula, o posicionamento superior lá, a cabeça da fíbula, e aqui embaixo a gente pode ver o posicionamento inferior aqui no nosso maléolo lateral. O que a gente consegue perceber aqui? Tá? Que tanto a parte superior da fíbula quanto a parte inferior da fíbula, a gente vai ter um posicionamento da fíbula em relação à tíbia, que é um posicionamento em paralelo. Então são dois ossos paralelos que ficam localizados na perna, a tíbia lateralmente e a tíbia medialmente e a fíbula lateralmente. E eles têm uma relação muito importante. Por quê? Porque eles participam dos movimentos do tornozelo. A tíbia vai ser o grande responsável pela sustentação de peso, ou seja, é o osso da perna que vai trabalhar com carga, enquanto a fíbula não trabalha com carga, mas a fíbula vai ter uma função bastante importante, principalmente nos movimentos do tornozelo. Só que quando a gente tem disfunções de tornozelo, muitas dessas disfunções de tornozelo podem acometer, então, o nosso complexo do joelho e gerar algumas disfunções secundárias no joelho. E aí, toda vez que eu falo com meus alunos, precisa tratar tornozelo? Precisa, então precisa avaliar tornozelo, mas toda vez que a gente avalia tornozelo, a gente também avalia joelho. Tá? Aqui, então, aparecem as nossas duas articulações principais, que a gente chama de talocrural e articulação subtalar. Felipe, qual a diferença entre a articulação talocrural e a articulação subtalar? Quando a gente pensa em articulação talocrural, então, a gente está falando dessa articulação aqui, do talos com a pinça malleolar, tá? Então, aqui a gente vai ter o nosso maléolo lateral, representado aqui, então, pela epífise distal da nossa fíbula. Aqui a gente vai ter o nosso maléolo medial, tá? Acidente ósseo, então, medial da nossa epífise distal da tíbia. E entre os dois maléolos, sendo abraçado, a gente vai ter o nosso ossinho, o nosso primeiro osso do pé, mais especificamente da região do pé que a gente chama de retropé, que vai ser formado então pelo talos, que é o osso superior, que
está aparecendo aqui, e ali embaixo pelo nosso calcâneo. Aqui na frente a gente já tem o osso navicular, tá? Mas o osso navicular, então, já vai ser um osso do tarso, mas um osso mais anterior. Então, os ossos que vão se articular, então, aí, vão ser talos, tá? Com calcâneo, articulação subtalar, como o próprio nome já diz, subtalar, abaixo do talos. E a gente tem outra articulação, que é a articulação talocrural, que é a articulação, então, entre o talos, tá? E a pinça malleolar. O que é importante a gente saber disso quando a gente pensa em movimento? Quando a gente está pensando em movimento, a gente sempre pensa o seguinte: poxa, mas o nosso tornozelo faz alguns movimentos. Faz movimento de flexão plantar, faz movimento de flexão dorsal, faz movimento de inversão, faz movimento de eversão, ainda faz os movimentos de pronação e supinação, né, de pé e tornozelo, tornozelo e pé, mas que na verdade são movimentos combinados. Beleza, mas pensando nos principais movimentos, né, flexão, extensão, ou flexão plantar, flexão dorsal, e no outro, de inversão e eversão, a gente tem que correlacionar aonde acontecem esses movimentos. Todo movimento sempre acontece em uma articulação. Então, todo movimento ele vai ser gerado por um músculo, então o músculo vai ser o grande responsável pela geração do movimento, ele é o responsável então por, através da contração, aproximar ou afastar esses dois ossos. Mas para que aconteça o movimento, esse movimento vai acontecer em uma articulação. Então é extremamente importante que a gente conheça o trilho anatômico das articulações. Por quê? Porque tem articulações que permitem movimento no sentido sagital, movimentos de flexão e extensão. Tem articulações que permitem movimento no sentido coronal, adução, abdução e as inclinações, tá? E tem articulações que permitem movimento no sentido transversal, que vão ser as nossas rotações. E tem articulações, então, que elas são biaxiais, ou seja, que permitem movimento em dois sentidos. Tem as articulações esféricas, que permitem movimento em todas as direções. Mas aqui, se a gente está falando do tornozelo, a gente está falando das duas principais articulações. A articulação talocrural, que está aparecendo aqui em cima, e a articulação subtalar, que está aparecendo aqui embaixo. Então, o que é importante a gente perceber? Que na articulação talocrural, a gente vai ter um movimento específico. Na articulação talocrural, a gente vai ter os movimentos, na verdade, né, que participam ou que atuam no sentido sagital. Então, toda vez que eu penso em talocrural, o que eu penso? Flexão plantar e flexão dorsal. Tá? Felipe, mas e a inversão e a eversão? A inversão e a eversão acontecem na articulação subtalar. Então, quando a gente vai tratar o tornozelo, né, e na maioria das vezes as entorses de tornozelo, elas não acontecem com uma flexão plantar pura, com uma flexão dorsal pura, na grande maioria das vezes elas acontecem em flexão plantar associada com inversão. Felipe, mas pode acontecer em flexão dorsal associada com eversão? Também pode, é um mecanismo traumático menos comum, mas também pode acontecer. Mas o que a gente tem que entender? Qual é o movimento que aconteceu em excesso, então, na articulação talocrural? Qual é o movimento que aconteceu em excesso, então, na articulação subtalar? Quando a gente começa a observar, então, vou adiantar alguns slides aqui. Quando a gente começa a observar, então, o talos e a articulação talocrural, o que a gente vai ver? A gente vai ver, então, que nessa articulação a gente tem um encaixe do tipo carpinteiro, que na verdade ele vai permitir um deslizamento anterior do talos e um deslizamento posterior do talos. Isso na nossa articulação talocrural. Então, o que acontece no nosso tornozelo quando a gente faz plantiflexão? Quando a gente faz plantiflexão, então o nosso talos ele desliza anteriormente. Quando a gente faz dorsiflexão, o nosso talos desliza posteriormente. Felipe, mas e inversão e eversão? A gente nem está falando de inversão e eversão. Primeiro só, flexão plantar, flexão dorsal. Na flexão plantar eu tenho um deslizamento anterior do talos. Na flexão dorsal, ou na dorsiflexão, eu vou ter um deslizamento posterior do talos. Só que nessa imagenzinha aqui, parece
que esse quadradinho, então, vai deslizar no espaço dele sempre no mesmo sentido. Ou seja, na verdade, sem folga, né? É como se eu tivesse um espacinho, uma garagem, entrasse o carro e ela fosse toda certinha. Só que, na verdade, o que a gente pode observar? Que a forma do talos não é toda retangular. Ela vai ter uma forma um pouquinho diferenciada. Vou dar uma adiantadinha aqui, só para a gente ter essa visão aqui do talos, ó. Quando a gente olha, então, o talos por cima, o que a gente pode perceber? Essa aqui, a gente está tendo, então, uma vista superior, e a gente vai perceber, então, que a região anterior do talos, que eu estou riscando aqui, ela é muito mais larga do que a região posterior do talos. Então, quando eu estou fazendo esse movimento aqui, que é o movimento de flexão plantar, o que acontece? Essa região que é mais grossa está saindo da pinça malleolar. A região mais larga, ela sai da pinça malleolar. E quem fica localizado nesse momento na pinça malleolar? Então, quem vai se localizar nesse momento na pinça malleolar vai ser a região posterior. Felipe, por que é importante ou por que você está dando ênfase para isso? Eu estou dando ênfase para isso porque na flexão plantar, aqui é flexão dorsal, tá? Não é isso aqui, mas na flexão plantar, quando eu estou colocando o pé para baixo, a gente vai ter a região anterior do talos saindo da pinça malleolar e a região posterior do talos no centro da pinça malleolar. Como a região posterior do talos, tá? A região posterior do talos é mais fina do que a região anterior, eu posso falar então que a gente está numa posição de ajuste frouxo da articulação talo-crural. Ou seja, é como se esse talos tivesse uma folga. Então a gente aumenta muito a instabilidade de tornozelo toda vez que a gente está com flexão plantar. Isso justifica o fato da maioria das entorses de tornozelo acontecerem associadas à inversão. Felipe, eu posso ter entorse de tornozelo associado à eversão? Pode, mas é muito mais raro. E normalmente as entorses de tornozelo com eversão e flexão dorsal de tornozelo, normalmente acontece entorse e fratura, acontece lesão ligamentar e lesão óssea, principalmente de maléolo medial, tá? Agora, o que é mais comum? A entorse com inversão e plantiflexão. Por que a plantiflexão, então? Porque toda vez que eu estou fazendo plantiflexão, então, a região mais larga do talos, né, que vai ser essa região aqui anterior, ela sai da pinça malleolar. A região posterior do talos, que é uma região mais fina, fica na pinça malleolar. Ela fica muito mais frouxa na pinça malleolar. E quando ela fica mais frouxa na pinça malleolar, ela permite uma mobilidade muito maior, uma instabilidade muito maior. Felipe, o que acontece então quando a gente faz o movimento contrário? Quando a gente faz então a nossa dorsiflexão, que é o que está acontecendo aqui, ó. Na dorsiflexão acontece o contrário. Quando eu estou fazendo a dorse, esse talos aqui ele vai escorregar para trás, no sentido posterior. Então, na dorse, eu vou ter essa região aqui, que é uma região mais larga, fazendo esse movimento aqui, o movimento para trás. E aí eu vou ter o encaixe perfeito na articulação talo-crural e a gente vai chamar essa posição aí de posição de ajuste máximo. O que significa uma posição de ajuste máximo? É aquela posição da articulação onde não existe folga articular, tá? Então, um exemplo, quando a gente fala em posição de ajuste máximo da articulação fêmuro-tibial, a gente está falando então de uma posição de extensão de joelho. Se a gente tentar fazer mobilização artrocinemática do joelho em extensão, a gente percebe que não existe movimento. Mas, quando a gente tenta fazer mobilização do joelho e faz um pouquinho de flexão, você já consegue perceber que existe uma folga no joelho. Essa folga, então, né, vão ser os nossos movimentos artrocinemáticos. Quando a gente pensa, por exemplo, em articulação fêmuro-patelar, já vai ser diferente. Na fêmuro-patelar, a posição de ajuste frouxo vai ser a extensão. É aquela posição em que a gente consegue mobilizar a patela para um lado, para o outro, para cima e para baixo.
E quando eu flexiono o joelho, a patela encaixa completamente por causa da tensão do quadríceps e a gente não tem mobilidade na patela. Então, posição de ajuste frouxo é aquela posição onde eu tenho mais espaço entre as estruturas ósseas, onde existe uma folga maior e os movimentos artrocinemáticos são mais livres. Isso gera mais instabilidade para a articulação, principalmente se eu estiver pensando numa articulação que trabalha com carga. Posição de ajuste máximo é aquela posição onde a articulação está muito bem encaixada. Posso ter uma lesão? Pode até ter lesão, mas normalmente numa posição de ajuste máximo, para que haja uma lesão, ou tem uma subluxação, ou tem uma luxação, ou tem uma fratura, né? E o trauma, normalmente, ele tem que ter uma intensidade muito maior e normalmente está relacionado, então, com mecanismos de trauma direto, tá? Então, voltando aqui, tá? O que é importante a gente rever aqui de anatomia, tá? Quando a gente está olhando aqui a anatomia, tá? do nosso pé e do nosso tornozelo, a gente consegue aqui dar uma olhada, então, nos ossos e dar uma olhada também nos ligamentos. Tá? O que acontece aqui? Se eu parar para pensar no mecanismo traumático, quando principais mecanismos traumáticos para entorse de tornozelo, flexão com inversão. Então a gente já falou o porquê. Porque toda vez que eu estou em flexão plantar, em plantiflexão, então, né, essa articulação ela fica mais frouxa e a gente vai ter uma tendência, então, de pisar para dentro. O que acontece? Dentro das nossas articulações, a gente tem estruturas que são chamadas de ligamentos. Tá? Esse ligamento aqui, ele tem uma função extremamente importante. É o nosso ligamento talofibular anterior. O que acontece? Onde que ele se posiciona? Como o próprio nome já diz, ele fica localizado entre o maléolo lateral, a face anterior do maléolo lateral, tá? E depois o talos anteriormente. Tá? Qual é a grande função de um ligamento? Um ligamento, então, é uma estrutura estática que dá estabilidade para uma articulação através da ligação entre dois ossos. Então ele vai, de certa forma, ele vai limitar o movimento entre esses dois ossos. Então toda vez que eu estou fazendo plantiflexão com inversão, o ligamento talofibular anterior ele vai ser estressado, ou seja, ele vai ele vai ser esticado até o limite dele. E ele vai delimitar então qual é o limite de movimento de flexão plantar com inversão. Felipe, nas entorses de tornozelo com plantiflexão e inversão, qual é normalmente a estrutura lesionada? É esse carinha aqui, ó. É o ligamento talofibular anterior. Só que, quando a gente vai avaliar, a gente tem alguns tipos, alguns graus de lesão, né? Então, eu tenho lesão grau 1, entorse grau 1, entorse grau 2, entorse grau 3. As classificações: grau 1, a gente vai ter só uma distensão, então ele vai ter um estiramento desse ligamento. Na entorse grau 2, ele vai ter um estiramento com uma ruptura parcial. Na entorse grau 3, que é muito menos comum, mas mais grave, ele vai ter uma ruptura completa desse ligamento. Só que se a gente parar para pensar e olhar aqui, eu não tenho só o talofibular anterior. Então, quando a gente está fazendo um determinado movimento e esse osso aqui ele é tracionado para frente, o maléolo lateral é tracionado para frente, ele é tracionado para frente por quem? Ele é tracionado para frente pelo talo fibular anterior. Por quê? Porque o movimento do talos, então, acaba tracionando o maléolo lateral para frente. E depois, o maléolo lateral sendo tracionado para frente, a gente estressa também o nosso ligamento talofibular posterior. Mas o que acontece? Mesmo tendo os ligamentos para gerar estabilidade anterior e gerar estabilidade posterior, a gente tem que lembrar que mesmo tendo os ligamentos, existe uma certa folga articular. Toda articulação permite algum movimentozinho artrocinemático anterior e posterior. Do mesmo jeito, então, essa nossa articulação vai permitir algum movimentozinho anterior e posterior. Tá? Então, olha o que acontece aqui. Aqui a gente já tem os ligamentos, quando a gente fala então de uma vista medial, tá? Isso aqui nos casos de entorse com dorse e eversão, que era muito menos comum, tá? E aí a gente vai estar pensando então nos ligamentos tibiotalar posterior, no ligamento tibio-navicular, no ligamento tibio-calcaneano e no ligamento tibiotalar anterior. São os ligamentos que dão estabilidade na região medial do tornozelo, mas aqui, nesse caso aqui, vai ser muito menos comum.
Então, o que acontece? A gente normalmente tem comprometimento desses ligamentos laterais e aqui a gente tem uma vista lateral, então, do nosso tornozelo e a gente pode perceber o seguinte: se esse meu osso aqui é o meu talos e esse meu osso aqui é o meu maléolo lateral, que é da fíbula, toda vez que eu faço uma plantiflexão com inversão, o movimento ou mecanismo traumático que vai acontecer da fíbula vai ser esse, ó, de uma anteriorização do maléolo lateral. Anteriorização do maléolo lateral não significa que a fíbula vai toda para frente, significa que o maléolo lateral vai para frente. E aqui nessa imagem, a gente pode perceber que o maléolo lateral está aqui, a fíbula ela fica localizada, ela fica posicionada nesse sentido, em sentido vertical. Então, se eu tenho a parte inferior da fíbula deslocando anteriormente, eu posso perceber que eu vou ter a parte superior da fíbula deslocando posteriormente. Opa! Aí começam a acontecer, então, as correlações entre distúrbios ou traumas de tornozelo em relação aos traumas de joelho, dores no joelho ou disfunções ou musculares ou falhas posicionais no joelho. Por quê? Porque toda vez então que eu tenho uma entorse de tornozelo por inversão, eu vou ter uma tendência de um posicionamento anterior do maléolo lateral, gerando como consequência um posicionamento posterior da cabeça da fíbula lá na região do meu joelho. Felipe, qual é o problema disso? É só a gente começar a pensar na musculatura. Aqui quem está aparecendo para a gente aqui, então, são os nossos músculos fibulares. Olha o que acontece. Músculos fibulares, então, se inserem lá em cima na cabeça da fíbula, depois dão a volta por trás aqui do nosso maléolo lateral para se inserirem, então, nos ossinhos laterais aqui do nosso tornozelo. Qual é a grande função deles? Eles são sinergistas na flexão plantar. Sinergistas de quem? Sinergistas, então, do nosso gastrocnêmio e do solear, que são os grandes responsáveis, né? O nosso tríceps sural é o grande responsável pela nossa flexão plantar ou pela nossa plantiflexão. Só que quando eu jogo a cabeça da fíbula posteriormente e o maléolo lateral anteriormente, eu gero um encurtamento dos músculos fibulares, tá? Do fibular longo, tá? Então, o que acontece? Eu vou gerar uma disfunção muscular. E essa disfunção muscular, ela vai precisar ser tratada da mesma forma que a gente vai tratar a disfunção articular. Então, quando a gente pega um paciente que tem um histórico de lesão de tornozelo, dor no joelho, a gente tem que avaliar o paciente como um todo. Avaliar a parte articular, avaliar as articulações adjacentes e fazer a correlação. Qual é a musculatura que vai estar encurtada? O que essa musculatura que está encurtada ela pode estar fazendo diferente? E esse encurtamento foi devido a uma falha posicional da articulação ou foi um encurtamento devido a uma lesão muscular ou uma contratura muscular? Então, sempre procurando pesquisar quem é causa primária e quem é causa secundária. Da mesma forma, a gente pode pensar o seguinte: se eu estou pensando, por exemplo, num músculo que vai ser o nosso posterior de coxa, se eu tiver aqui, por exemplo, o nosso posterior de coxa, tá? Esses posteriores de coxa, se a gente parar para pensar, esses posteriores de coxa, eles se inserem aonde? Que são os nossos isquiosurais, né? Felipe, por que isquiosurais e não isquios tibiais? Porque quando a gente pensa em isquios tibiais, a gente pensa em músculos que estão saindo daqui, da tuberosidade isquiática, e que estão indo até a tíbia. Felipe, todo músculo, né, isquiotibial vai para a tíbia posteriormente? Não, o bíceps femoral vai para a cabeça da fíbula. E aí, por isso, ele vai ter uma função muito importante. Os nossos isquios tibiais, semitendinoso e semimembranoso, eles vão fazer isso aqui, ó. Sai da tuberosidade isquiática e vai lá para a tíbia posteriormente. Só que a gente vai ter um outro aqui grandão, que ele não vai para a tíbia, ele se insere na cabeça da fíbula. Opa, peraí, então se eu tenho um músculo que se insere na cabeça da fíbula, e essa cabeça da fíbula, por causa de uma entorse de tornozelo, então, ó, torci o tornozelo, maléolo lateral foi deslocado para frente, cabeça da fíbula foi deslocada para trás. O nosso bíceps
femoral, ele se encontra encurtado. Então, por que ele vai ter um encurtamento? Porque eu estou aproximando um dos pontos de inserção, no caso, o ponto de inserção distal, que vai ser a cabeça da fíbula. E aí a gente vai gerar um encurtamento também no bíceps femoral, tá? E aí a gente vai gerando um encurtamento de cadeia posterior. Então eu peguei, comprometi fibular longo, a função do fibular longo, vou comprometer a função do nosso bíceps femoral, que vai ter uma função, ele é biarticular, né? Então ele vai ser flexor de joelho e extensor do quadril. A partir do momento que eu comprometo a função do meu bíceps femoral e eu gero um encurtamento do bíceps femoral, olha o que começa a acontecer de forma ascendente. O meu bíceps femoral se insere na tuberosidade isquiática. Então, se eu tenho um encurtamento do bíceps femoral, ele vai ter uma tendência de puxar essa tuberosidade isquiática para baixo e a minha pelve vai ter uma tendência de fazer rotação posterior do ilíaco. Epa, Felipe, mas aí você já está indo longe demais. Mas é isso que acontece muitas vezes. Não é claro numa entorse que você pegue o paciente. Olha, o paciente torceu o tornozelo. Quando? Ah, torceu o tornozelo ontem, anteontem. Não deu tempo de acontecer todos esses ajustes, todas essas compensações. Mas é muito comum a gente pegar pacientes com entorse do tornozelo que eles já nem chegam com queixa principal de dor no tornozelo. E que quando você vai descobrir, na verdade ele tem uma disfunção pélvica, tem dor lombar, está associado a alguma disfunção, uma falha de posicionamento do quadril, e que quando você começa a avaliar, o joelho dele, a fíbula dele está mal posicionada, o tornozelo dele, o malléolo lateral dele está mal posicionado, ele tem uma instabilidade talocrural, ele tem uma instabilidade grande de tornozelo, e durante a anamnese você começa a conversar com aquela pessoa e ela relata para você: não, há um tempo atrás eu torci o tornozelo, mas aí eu tratei mais ou menos, parou de doer, usei uma botinha, coloquei o gelo, parou de doer e depois eu deixei quieto. Eu deixei quieto e fui melhorando, só que depois eu fui começando a sentir uma dor posterior no joelho, quando eu subi e desci a escada. Eu comecei a sentir uma dor na lombar. Então, conhecendo esse paciente, a gente vai vendo. Só que eu não posso esperar o paciente ter esse insight, essa memória, e correlacionar. Então, quem vai ter que correlacionar isso? A gente, através das nossas avaliações. Então, quando a gente avalia, eu tenho que avaliar o paciente como um todo e não só o tornozelo do paciente. Qual é a relação tornozelo-joelho? Quais as principais correlações tornozelo-joelho? Quais são as correlações articulares? Quais são as correlações musculares? O que eu vou precisar tratar neles? Tá? E aí eu trouxe para vocês aqui algumas técnicas, algumas possibilidades de técnicas que a gente vai utilizar. Esse aqui, se não me engano, é o nosso último slide que eu vou estar mostrando aqui, que vai ser um slide aqui só de imagem. Aqui a gente olha ainda a importância dos arcos plantares, né? Que o pé não tem só, o tornozelo não tem só a função então de projeção durante a marcha, né? No momento então de saída dos artelhos e fase final de apoio, onde a gente vai ter então uma projeção aí, né? E uma propulsão para projetar o corpo para frente, mas ele vai ter também uma grande função de amortecimento. Tá? Então ele vai ter uma grande função de amortecedor de impactos. Isso vai acontecer através dos nossos arcos plantares. E aí quando a gente fala dos arcos plantares, a gente vai ter dois arcos longitudinais, o longitudinal lateral e o longitudinal medial, e a gente ainda vai ter o arco transverso, que acontece toda vez que a gente trabalha tornozelo. A gente tem que trabalhar marcha, a gente trabalha reabilitação de marcha, a gente trabalha retreinamento de marcha e a gente tem que associar todos os ajustes. Como ele está pisando, como é que está o arco plantar dele. E uma coisa importante, sempre correlacionando um lado com o outro. Toda vez que eu estou avaliando um paciente ou toda vez que eu vou tratar um paciente, eu não posso levar em consideração o meu pé em relação ao pé dele, ou o pé de uma pessoa em relação ao pé da outra pessoa. Eu sempre vou levar em consideração um lado em relação ao outro lado, né, na busca de assimetrias, ou seja, o que a gente consegue ver de diferente. Aqui tinha mais um slidezinho aqui de imagem. Aqui então, nosso mecanismo traumático mais comum, uma entorse de tornozelo com flexão plantar mais inversão, e os ligamentos aqui aparecendo para a gente rompidos. Esse nosso ligamento aqui, então, o nosso ligamento talofibular anterior, normalmente o ligamento mais comprometido
nas entorses de tornozelo. Não é que ele seja o comprometido, mas normalmente ele vai ser o ligamento mais comprometido nesses casos aí, tá? Agora, o que é importante a gente perceber então, ou como é que a gente vai trabalhar isso aqui? Aí eu coloquei alguns videozinhos aqui para a gente tentar ir observando e correlacionando cada um deles. Deixa eu ver se eu pego uma caneta aqui diferente, para na hora do vídeo a gente conseguir observar. Nesse primeiro vídeo aqui, peraí, tá? Nesse primeiro vídeo aqui, a gente está fazendo a avaliação, então, tá? Avaliação de flexão plantar no vídeo da esquerda, avaliação de flexão plantar e avaliação de flexão dorsal, tá? É que ele está rodando os dois vídeos ao mesmo tempo, tá? Mas a gente vai olhando para o vídeo da esquerda aí. Depois, o que está sendo feito aqui? Tá? A gente vai fazer um trabalho aqui de posicionamento, tá? Então, com o posicionamento do calcâneo. Então, o calcâneo está sendo posicionado, está sendo dado uma sustentação na tíbia, e aí a gente está trabalhando, então, puxando, fazendo uma pegada na garganta do talos e tracionando essa garganta do talos, então, anteriormente. Esse é um trabalho que a gente faz para ganho de arco de flexão plantar, tá? Para quando o paciente tem uma perda de mobilidade para flexão plantar. Então, volta lá, pegada aqui em cima na garganta do talos, pegada aqui embaixo, perdão, na garganta do talos, aqui em cima na tíbia, uma pegada bem ajustada para a gente conseguir fazer esse movimento. Nesse outro vídeo aqui, vou botar para rodar de novo, é porque estão rodando os dois juntos, era para rodar um de cada vez, mas aqui no aplicativo estão rodando os dois juntos. Nesse vídeo aqui, a gente vai fazer a mobilização da articulação subtalar, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui então, tá? Aqui então a gente vai estar mobilizando aqui, primeiro, posicionando, aqui na talo crural também, perdão, tá? Posicionando aqui embaixo, né? A mão esquerda embaixo do calcâneo e a mão direita então fazendo uma pressão sobre a tíbia. O que a gente está tentando fazer? No vídeo da direita, a gente está tentando então empurrar a tíbia posteriormente. Então, a partir do momento que eu desloco a tíbia posteriormente, consequentemente eu abro espaço para esse talo se deslocar anteriormente. Qual o objetivo disso? Facilitação do movimento de flexão plantar. E no vídeo da esquerda? No vídeo da esquerda, a gente já está trabalhando associado ao movimento. Ou seja, eu estou dando sustentação na tíbia e já estou fazendo a tração, puxando na flexão plantar, que é o que está acontecendo nesse segundo momento aqui, na verdade, nesse vídeo aqui da esquerda, tá? Onde está aparecendo marcado aqui para vocês, tá? Uma pegada aqui embaixo e a outra pegada lá em cima, tá? Então, duas técnicas aqui, as duas técnicas associadas aí, ou as duas técnicas importantes para ganho, então, de flexão plantar, só que trabalhando de forma diferente. Uma trabalhando mais de forma passiva, que é esse caso aqui, trabalhando mais de forma passiva, sustenta o calcanhar, empurra a pinça maleolar contra, tá? E depois a gente acaba deslocando, então, em vez de deslocar o talos para frente, a gente desloca, faz uma correlação, desloca a pinça maleolar para trás. Só que deslocando a pinça maleolar para trás, a gente vai estar projetando, então, esse talos anteriormente. Nesse caso aqui, diferente. Tá? O meu ponto fixo vai ser na tíbia e na fíbula, e aí eu estou deslocando, então, eu vou estar segurando, fazendo uma pegada na garganta do talos e projetando, então, esse talos anteriormente. Nesse ponto aqui, provavelmente vão rodar os dois vídeos ao mesmo tempo, assim como rodou do outro jeito. Eu não queria que isso acontecesse, mas é o que está acontecendo aqui. Provavelmente vai acontecer aqui também. Então, aqui são duas técnicas específicas para trabalho de mobilização e de reposicionamento da fíbula, tá? Então, aqui a gente tem um trabalho, primeiro, esse vídeo aqui, se a gente for observar, a gente vai fazer uma pegada com uma mão na cabeça da fíbula e com a outra mão no maléolo lateral. O que vai tentar ser feito aqui? Deslocar ou reposicionar a cabeça da fíbula anteriormente e o maléolo lateral
posteriormente. Mecanismo exatamente contrário do mecanismo lesional. Qual foi o meu mecanismo lesional? Meu mecanismo lesional foi uma entorse de tornozelo. Nessa entorse de tornozelo houve uma anteriorização do maléolo lateral e a anteriorização do maléolo lateral gerou uma posteriorização da cabeça da fíbula. O que a gente vai tentar fazer agora? A gente vai tentar fazer agora, então, uma posteriorização do maléolo lateral e uma anteriorização da cabeça da fíbula. Beleza? Nesse segundo vídeo, como os dois vão rodar ao mesmo tempo, mas depois a gente pode parar e repassar tudo isso aí, tá? Nesse segundo vídeo, a gente vai fazer uma pegada bem na cabeça da fíbula e aí a gente vai trabalhar uma técnica do Mulligan que ela é extremamente eficiente, que é de reposicionamento articular sustentado durante o movimento. Por que ela é muito eficiente e eu acho até muito mais eficiente do que a técnica do vídeo da esquerda, tá? Porque aqui do vídeo da esquerda a gente está fazendo sem movimento ativo. No vídeo aqui da direita, a gente está fazendo com movimento ativo. Qual é a vantagem? É que toda vez que você faz um reposicionamento com o movimento ativo, você ajusta a articulação, ajustando a musculatura ao mesmo tempo, tá? Então, se a gente solta aqui, o que a gente vai perceber? Nesse vídeo de baixo aqui, a gente vai ter a pegada, então, ó, no vídeo da esquerda, pegada na cabeça da fíbula, empurrando a cabeça da fíbula anteriormente, pegada no maléolo lateral, empurrando o maléolo lateral posteriormente. No vídeo da direita, o que a gente vai fazer? Pegada, então, atrás da cabeça da fíbula, posiciona a cabeça da fíbula, jogando a cabeça da fíbula anteriormente, sustenta e pede para o paciente fazer extensão de joelho e durante a extensão de joelho a gente trabalha esse reposicionamento, ou seja, é um reposicionamento articular sustentado. Durante todo o movimento, o paciente vai estar fazendo o movimento e a gente vai estar trabalhando junto com o paciente, promovendo então esse reposicionamento da articulação. Então as coisas não acontecem de forma isolada. A gente trabalha reposicionamento articular com um reajuste da musculatura acontecendo ao mesmo tempo. E por isso, então, essa técnica aqui é uma das mais eficientes. Poxa, Felipe, mas eu vou utilizar que técnica que eu vou eleger, em que momento eu vou eleger, como é que eu vou eleger uma técnica ou outra? Isso vai sempre variar de paciente para paciente. Em cada paciente a gente vai trabalhar de uma forma diferente, tá? Para cada paciente a gente vai ter uma abordagem diferente. Tem paciente que tem maior sensibilidade, tem paciente que tem uma história de lesão grau 1, grau 2, grau 3, tem pacientes que estão com tornozelo em fase inflamatória. Então é claro que aqui eu estou passando alguns exemplos de manobras que a gente pode ver, mas para toda manobra, então, a gente vai ter que levar em consideração o paciente que a gente tem. Tá? Aqui eu tenho que parar para pensar o seguinte, poxa, eu tive um desajuste então de cadeia posterior. Se eu tive um desajuste de cadeia posterior, eu vou ter um desajuste da musculatura da panturrilha e eu vou ter um desajuste também da musculatura posterior de coxa. Tá? Então a minha panturrilha vai ser formada pelo meu gastrocnêmio e o meu sóleo. Lembrando que o gastrocnêmio ele é biarticular e ele tem que ser tratado de forma diferente. O sóleo ele é monoarticular, vai ser tratado também de forma diferente. E os nossos posteriores de coxa, eles são biarticulares e eles são responsáveis por fazer flexão de joelho com extensão de quadril. Então eles são agonistas na flexão de joelho, sinergistas na extensão de quadril. Então o que eu tenho que pensar? Poxa, Felipe, eu tenho que decorar todas as origens e inserções? O ideal é que sim, tá? Mas não só isso, você tem que saber de onde sai, para onde vai, que movimento faz. Para quê? Porque quando eu quiser trabalhar um músculo de forma isolada, eu preciso ter essas informações. Então aqui, por exemplo, tá? A gente vai fazer um trabalho específico, tá? Só que um trabalho específico para posteriores de coxa. Perceba que, no primeiro momento, a grande tendência aqui é que haja um alongamento de posterior de coxa com o joelho estendido. E aí o que eu estou explicando para o paciente no começo do vídeo é que não. O que a gente vai fazer? Em vez dele trabalhar com o joelho estendido o tempo todo, como ele vai precisar fazer, né? Como nossos músculos nossos músculos posteriores são flexores de joelho e extensores de quadril, antes de começar então a extensão de joelho, a gente já traz o quadril, né? A gente já faz uma flexão de quadril. Então trabalho o movimento contrário. Eu trabalho a extensão de joelho
com o quadril flexionado. Então a primeira coisa, o paciente deita em decúbito dorsal, abraça a coxa, puxa em flexão o máximo que conseguir e depois a gente vai trabalhar então esse ganho de extensão de joelho com a flexão de quadril. Beleza? Aqui a gente está trabalhando com a técnica que a gente chama de contrai e relaxa. O que significa? Se vocês forem observando o vídeo, vocês vão perceber o seguinte. Eu vou botar ele numa posição de alongamento, vou pedir para ele 3 séries de contração de 3 segundos. Então, contrai, 1, 2, 3, relaxa, contrai, 1, 2, 3, relaxa, contrai, 1, 2, 3, relaxa. E quando ele termina esse contrai, 1, 2, 3, relaxa, eu associo com outra técnica, que a gente chama de inibição recíproca. Em vez de eu tentar ganhar um pouco da extensão, eu peço para ele estender o joelho. O que significa a técnica de inibição recíproca? Toda vez que existe uma ativação do meu músculo quadríceps, vai existir uma inibição recíproca dos antagonistas dele, ou seja, o meu sistema nervoso, toda vez que ele manda uma informação excitatória para um músculo, ele manda uma informação inibitória para os seus músculos antagonistas, até para o movimento conseguir acontecer. Então, se eu estou fazendo então agora um movimento de extensão, a tendência é o meu sistema nervoso manda informação para os meus músculos posteriores para relaxarem ainda mais. E aí então eu faço contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa. Quando ele relaxa na terceira vez, então, em vez de eu tentar ganhar mais extensão, eu peço para ele, agora estende. Aí ele ganha. Quando ele chega no máximo de extensão, eu travo no máximo de extensão. Contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa, estende. Contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa, estende, e aí a gente ganha 3 barreiras e depois da terceira barreira, então, a gente para. Por que a gente para? Porque essa técnica ela é extremamente eficiente para ganho de comprimento muscular. E a gente vai, ao mesmo tempo, quando eu estou trabalhando contrai e relaxa, eu estou trabalhando em cima de órgão tendinoso de Golgi. Ou seja, o órgão tendinoso de Golgi é sensível à variação de tensão do tendão. Então, toda vez que eu estou trabalhando em cima de variação de tensão do tendão, eu vou excitando o órgão tendinoso de Golgi, inibindo a musculatura e gerando mais alongamento, como se o sistema nervoso fosse falando. Vai soltando, solta mais, solta mais. No momento em que eu ganharia de forma passiva, eu trabalho com inibição recíproca. O que eu vou pedir? Agora se contrai a musculatura do quadríceps. Quando ele contrai a musculatura do quadríceps, eu entro com outro mecanismo de inibição, só que o mecanismo de inibição recíproca. A excitação do quadríceps gera inibição dos posteriores de coxa. E aí eu vou ter uma tendência a ganhar ainda mais comprimento. Então eu tenho que perceber, poxa, se eu vou ganhando, uma hora essa fibra também ela vai ter o limite dela de distensão. Então, para não causar trauma, a gente trabalha com 3 ciclos de contrai e relaxa, tá? Então, essa aqui é a forma mais eficiente para a gente trabalhar aí posteriores de coxa, trabalhando tanto semimembranoso, semitendinoso, mas o nosso objetivo aqui é o quê? É pegar o bíceps femoral. Por que pegar o bíceps femoral? Porque é ele que tem inserção na cabeça da fíbula. E essa inserção na cabeça da fíbula é o que está gerando ou retroalimentando essa lesão de tornozelo ou podendo ser um problema secundário à lesão de tornozelo. Então, se eu fiz uma técnica articular de reposicionar a cabeça da fíbula anteriormente, eu tenho que pegar e ajustar novamente o comprimento dos músculos que tracionam essa cabeça da fíbula posteriormente. Quem são esses músculos? O fibular longo, mas principalmente o nosso bíceps femoral, que vai ser o mais potente aqui na minha região posterior. Aqui vão aparecer também, vão rodar 2 vídeos ao mesmo tempo, mas a gente vai perceber que nos 2 vídeos a gente está trabalhando, então, alongamento, então, e relaxamento dessa musculatura posterior de perna, o que a gente chama, então, de tricepsural. Tricepsural, então, é a nossa panturrilha, que vai ser formada, então, pelo nosso gastrocnêmio, que vai ser o nosso músculo superficial, e vai ser um bíceps, então ele vai ter 2 ventres, o ventre lateral e o ventre medial, e a gente vai ter o músculo mais profundo, então, que vai ser o nosso sólio. Esses 2 ventres, tanto o biarticular, que é o gastrocnêmio, que está saindo do fêmur, quanto o sólio, que está saindo da tíbia, vão se juntar lá embaixo, formar o tendão calcâneo, antigamente conhecido como tendão de Aquiles e muito conhecido como tendão de Aquiles, para se inserir então na tuberosidade do calcâneo. Beleza, então os 2 fazem flexão plantar. Só que qual é a grande diferença?
é que se os dois fazem flexão plantar, eu posso trabalhar o alongamento dos dois com flexão plantar? Sim. Mas como é que eu vou priorizar um ou priorizar outro? Através de um conceito que a gente chama de insuficiência muscular passiva. Do mesmo jeito que existe o conceito de insuficiência muscular ativa, Felipe, o que significa insuficiência muscular ativa? Para eu ter uma boa contração de um músculo biarticular, o que eu preciso fazer? Eu preciso esticar um ponto e encurtar outro. Por quê? Porque se eu pego o músculo e encurto um lado e encurto o outro, eu trabalho o músculo com o máximo de encurtamento possível. Isso faz, então, com que a eficiência da contração seja menor, porque a gente sabe que o músculo tem uma propriedade elástica e, segundo a propriedade elástica, quanto maior for a força para esticar, maior vai ser a força para voltar. Então, exemplo, se o cara chega na academia e vai fortalecer gastrocnêmio, ele fortalece o gastrocnêmio em pé. Por quê? Porque o gastrocnêmio ele faz flexão plantar com flexão de joelho. Se eu fizer flexão de joelho e flexão plantar, eu levo ao encurtamento máximo do músculo. Isso gera uma insuficiência muscular ativa do gastrocnêmio. E aí eu vou estar trabalhando quem, na verdade? O sólio. Então, quando eu trabalho fortalecimento de panturrilha sentado, prioriza sólio. Quando eu trabalho fortalecimento de panturrilha em pé, tá, ou com o joelho estendido, eu vou priorizar o gastrocnêmio, tá? Isso num conceito isso pensando num conceito de insuficiência muscular ativa, na contração. Na passiva vai ser o quê? Vai ser no alongamento. Se eu quero alongar um músculo, eu boto numa posição. Se eu quero alongar outro músculo, eu boto em outra posição. Então aqui vocês vão perceber que a gente vai fazer um alongamento com o joelho esticado para pegar quem? Para pegar então o gastrocnêmio. E aqui a gente vai fazer um alongamento muito parecido, só que com uma semiflexão de joelho. Essa semiflexão de joelho, ela vai servir então para gerar um encurtamento no gastrocnêmio e jogar essa nossa técnica então para priorizar o nosso sólio. Então se a gente soltar aqui, a gente vai ver. Na verdade, está invertido aí, perdão, tá? O nosso vídeo aqui da direita, então que vocês estão vendo da direita, com o joelho semiflexionado, tá? A gente está trabalhando dorse com o joelho semiflexionado, prioriza sólio. No vídeo, então, da nossa esquerda, a gente está trabalhando, então, um trabalho bem parecido, só que com o joelho estendido. Com o joelho estendido, então, a gente está trabalhando gastrocnêmio. Então, a gente vai trabalhar alongamento do gastrocnêmio com o joelho estendido, alongamento do sólio com o joelho flexionado. E dentro desse alongamento, a gente pode associar as mesmas técnicas. Eu posso associar contrai, relaxa, mantém, relaxa, hold, relax. Eu posso associar técnica de inibição recíproca. Qualquer uma das técnicas utilizadas para ganho de comprimento muscular podem também ser utilizadas aqui, levando em consideração o mesmo conceito que foi aplicado quando a gente fez, ou quando eu mostrei para vocês, a técnica de alongamento de posteriores de coxa, tá? Mas onde a gente não isolou, né, o bíceps dos outros, a gente trabalhou todos os posteriores de coxa. Aqui, bastante interessante. Muita gente fala assim, poxa Felipe, mas quando que eu trabalho então manipulação miofacial, antigamente chamada de liberação miofacial? Algumas pessoas ainda perguntam, poxa Felipe, mas por que você coloca lá no seu canal, né? Por que você coloca no canal o nome liberação miofacial? É porque às vezes eu coloco liberação miofacial no título do vídeo, porque é muito mais fácil de achar, porque muita gente conhece ainda como liberação miofacial, e hoje a gente sabe que as fáscias elas são na verdade manipuladas. A gente vai manipular essas fáscias para ganho de mobilidade nessa face e consequentemente para um ganho de harmonia, né, na contração muscular entre as fibras musculares diferentes, entre a mesma fibra, entre o mesmo músculo e suas fibras musculares, ou entre músculos diferentes e suas fibras musculares. Aqui a gente tem duas técnicas. Aqui vai rodar simultâneo, tá? Aqui na minha direita eu vou ter uma técnica que a gente está fazendo instrumental. O que é muito importante? Aqui eu estou fazendo uma técnica com guidon. Tá? É uma técnica que facilita bastante a pegada, principalmente quando você tem uma pessoa forte, tá? E que talvez você não tenha força suficiente para conseguir realizar uma técnica de forma eficiente. Aí a gente pode utilizar um instrumento. Sempre importante, a lâmina do instrumento ela sempre vai contra o corte. A gente nunca empurra a lâmina a favor do corte, porque isso irrita o tecido e em vez de você relaxar,
você acaba perdendo, né, um pouco dessa manipulação. Então a gente solta o tecido dessa forma. Mas qual é o ideal? Eu prefiro muito mais a manipulação miofacial manual que a gente está vendo aqui na nossa direita. Qual a grande diferença? Toda vez que eu estou fazendo uma técnica manual, eu estou palpando, eu estou sentindo o tecido. Então eu consigo perceber a diferença de densidade desse tecido. A partir do momento que eu estou fazendo, vou colocar para rodar novamente aqui. A partir do momento que eu estou fazendo, eu consigo perceber se existe algum nódulo muscular, se existe algum ponto gatilho, se a gente vai precisar parar um pouquinho a técnica para fazer uma inibição de ponto gatilho em um determinado ponto. Vocês podem observar aqui no vídeo da direita que agora, por exemplo, eu estou parando, encontrei um ponto gatilho, então a gente vai parar, vai gerar uma inibição do ponto gatilho. Normalmente essa inibição do ponto gatilho, então, aqui eu fiz rapidinho, tá? Mas normalmente a gente faz uma massagem profunda de aproximadamente 1 minuto e vai aprofundando cada vez mais até gerar uma inibição e o nosso sistema nervoso, então, como ele não responde ou começa a ignorar essas informações nociceptivas, informação de dor, que elas são mantidas, né? Porque eu tenho uma despolarização, mas eu não tenho uma repolarização, então ele vai gerando vai ignorando e essa musculatura ela vai ficando relaxada. Então a gente pode ir soltando ponto a ponto, tá? E depois a gente pode voltar a trabalhar o músculo como um todo. Aqui entra a grande dificuldade que a gente tem quando a gente fala de manipulação miofacial instrumental. Então os instrumentos eles são extremamente úteis, eu utilizo bastante todos os instrumentos de manipulação miofacial, só que tudo aquilo que der para fazer com a mão acaba sendo mais eficiente. Por quê? Porque a gente tem uma percepção. Esses dias eu publiquei aqui no canal um vídeo, né, fazendo algumas técnicas, tá? E infelizmente os comentários são: poxa, professor, mas você não usa luva? Poxa, professor, mas você pega direto na pele do paciente? É o ideal, tá? Eu pelo menos aprendi assim, eu trabalho assim. Por quê? Porque é extremamente importante o toque, o contato direto. Como é que a gente vai trabalhar a panturrilha de alguém, né, o tríceps tural de alguém com uma calça de ginástica? A menina veio com a calça leg, consigo trabalhar? Tem que levantar, a gente tem que tocar a pele. Por quê? Porque o toque é extremamente importante para que a gente tenha o feedback de como está essa musculatura, se tem nódulo, se não tem nódulo, se uma panturrilha está mais solta do que a outra, tá? E a partir do momento que a gente está trabalhando todas essas técnicas, então, a gente tem que ter uma boa percepção, e essa boa percepção vem ao toque, tá? E aqui, uma técnica extremamente eficiente também, parecida com essa técnica daqui, que eu vou voltando para vocês aqui, ó, parecida com essa técnica daqui, que é uma técnica de reposicionamento da cabeça da fíbula. Como que a gente viu essa técnica? Reposiciona a cabeça da fíbula, sustenta a cabeça da fíbula e peço para o paciente fazer movimento ativo de extensão e flexão de joelho, dando uma percepção de novo posicionamento e de novo comprimento do músculo, gerando ajuste muscular e ajuste articular. Aqui, se a gente parar para pensar, a gente está fazendo algo muito parecido, só que mais funcional. Por quê? Porque aqui a gente está gerando um reposicionamento da cabeça da fíbula. A minha pegada é a mesma, mas a minha posição é diferente, porque eu vou pedir para, ao mesmo tempo que eu estou reposicionando, ele vai estar executando a função que incomoda ele. Então é muito comum pacientes apresentarem dor posterior e lateral, posterolateral no joelho, para subir e descer escada. E aí a gente vai lá e avalia a cabeça da fíbula, vê que a cabeça da fíbula tem pouca mobilidade, vê que a cabeça da fíbula está posteriorizada, e aí a gente faz um trabalho associado. Ao mesmo tempo que ele vai subir e descer, a gente vai subir e descer com ela reposicionada. Então eu faço uma série de 10 a 20 movimentos, e depois disso, sempre importante, peço para o paciente fazer o movimento antes, faço a técnica 10 a 20 vezes, depois peço para o paciente fazer um movimento ativo livre depois, e aí a gente vai tentar perceber, né, ter um feedback dele de qual é a percepção, doeu menos, né, a sua dor vinha numa escala de 0 a 10, uma dor 6, pontuada como 6, passou para uma dor pontuada como 2, né, o que aconteceu e como é que foi essa informação. Essa técnica é uma técnica extremamente eficaz,
para pacientes aí que têm disfunção de joelho, né, dor posterolateral de joelho para subir e descer a escada. Normalmente esses pacientes apresentam algum histórico, né, de entorse ou de lesão de tornozelo associada primária ou secundária, e aí a gente acaba tratando as duas coisas. Sempre tratando, então, sempre que eu levo em consideração tratamento de tornozelo, eu tenho que levar em consideração tratamento e os reajustes articulares e musculares de joelho. Isso porque a gente nem está subindo. Eu até dei um exemplozinho falando então na origem dos isquios tibiais na tuberosidade isquiática, que pode gerar rotação posterior do ilíaco e que pode gerar também, né, disfunções de pelve, e que depois essas disfunções vão ser ascendentes, podendo chegar no ombro, podendo chegar na coluna ou em vários outros pontos aí, mas que vão ser então disfunções secundárias, disfunções mecânicas secundárias, derivadas de uma compensação por algo que está acontecendo errado lá embaixo.